dos nossos corações, que a gente possa sempre orar e pedir a cada dia que Ele possa viver em nós. Ontem, quando nós estávamos aqui cantando com todos os irmãos e amigos, eu fiquei muito feliz quando nós cantamos essa última música. É a nossa grande esperança, a volta de Jesus. E que alegria vai ser esse grande dia. Convido que, como vocês já estão cantando essas duas músicas, que continuem cantando com essa alegria no coração de saber que a volta de Jesus está perto. E a gente quer logo encontrar com Ele. Vencendo vem Jesus. Os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda vai se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor também tirou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, porque nós já sabemos que a batalha está vencida por Ti e que nós seremos vitoriosos pelo Teu nome. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença neste momento. Humildemente pedimos para que o Senhor possa abrir o nosso coração pecador e nos ensinar, Pai, as Tuas verdades e o Teu amor. Que cada dia mais nós possamos ser impactados pelo Teu caráter, por tudo que o Senhor é. E tenhamos o desejo, Pai, de passar isso para frente. Que nossa maior esperança, Pai, seja a Tua volta e que nós possamos nos preparar dia a dia para isso. Abençoe, ó Deus, o pregador dessa noite e abençoe o nosso coração colocando o Teu Espírito, Pai, para que nós possamos realmente Te adorar em espírito e em verdade. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Chegou uma boa hora. Nós já temos ouvido a Aline cantar, trazendo esse presente para nós, esse banquete espiritual, mas nesse momento nós vamos ter a oportunidade, duas pessoas aqui, quem eu estou olhando, duas pessoas para as quais eu estou olhando, pode ser que ganhe o CD nessa noite. Então, fiquem preparados, peguem os seus números e a gente vai fazer esse sorteio. Número 66. Nós já temos não temos. 66, alguém?
o próximo número. Uma pessoa tinha levantado ali atrás, eu achei que fosse. Número 71. 71. Muitas pessoas levantando, mas eu não acho que é o ganhador. Então, próximo. Já saiu aqui. Número começa com 2, número 29. Ei, Ana Luísa, pode vir aqui. Já vamos chamando o próximo. Número 49. Obrigada, meninas. Bom, muito obrigada àqueles que ainda não ganharam. Continuem vindo durante a semana. Pode passar, por favor, próximo slide. Então, irmãos, boa noite a todos, primeiramente. Esse é o quadro A Ellen Disse. Volta um slide, por favor, que você pulou um. Rapidinho. Bem, esse é o quadro A Ellen Disse, onde é um quadro do nosso JA, né, do Estação Jovem, onde a gente costuma colocar algumas advertências, conselhos e exortações que a Ellen White passa para nós nos dias de hoje, né? Então, eu estava procurando quais livros que ela aconselha que nós estudemos agora nos finais dos tempos e a responsabilidade que a gente tem de passar por os outros, do nosso estudo individual e do estudo que o pastor deve passar para nós. Então, eu achei esses 3 itens no livro Evangelismo e eu vou lê-los sucintamente, rapidamente para vocês. Então, responsabilidade de todos, ou seja, todos nós membros temos que passar para os de fora e para nós mesmos da membresia. Em Desejar de Todas as Nações, Patriarcas e Profetas, O Grande Conflito e Daniel e Apocalipse, há preciosas instruções. Estes livros precisam ser considerados como de especial importância e todo esforço deve ser feito para os pôr diante do povo. Então, irmãos, a gente tem que fazer total esforço para poder expor esses livros que ela citou aqui, para os de fora e para os de dentro. E agora tem a responsabilidade, próximo, por favor, individual, ou seja, nós mesmos. Toda experiência genuína nas doutrinas religiosas apresentará o cunho de Jeová. Todos devem ver a necessidade de compreender a verdade por si mesmos, individualmente. Precisamos compreender as doutrinas que foram estudadas com cuidado e oração. Foi-me revelado que há entre nosso povo grande falta de conhecimento quanto ao surgimento e progresso da terceira mensagem angélica. Grande é a necessidade de examinar o livro de Daniel e o Apocalipse, os principais, Daniel e Apocalipse, e aprender cabalmente os textos de sabermos o que está escrito. Então, isso é para nós, individualmente, estudarmos bastante, e tem a responsabilidade dos pastores para nós, os membros. Os pastores devem apresentar a firme palavra da profecia como fundamento da fé dos adventistas do sétimo dia. As profecias, de novo, de Daniel e Apocalipse, devem ser cuidadosamente estudadas, e em ligação com elas, as palavras, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1, 29. Todas essas passagens foram retiradas do livro Evangelismo. Quem quiser depois pegar comigo o apêndice aqui, a página, eu informo. Então é isso, gente. Espero que tenha sido interessante, que a gente possa estudar mais e mais Daniel e Apocalipse, o grande conflito, Desejar todas as nações, e é isso aí. Vamos lá, pastor. Vamos começar. Boa noite a todos. Esse é um dos momentos muito especiais das nossas noites durante essa semana. É o momento que a gente vai falar com o nosso Pai de novo. Hoje eu sei que você já falou com Ele, você passou o dia falando com Ele, e mais uma vez é te dada a oportunidade de falar com Ele. E para a nossa reflexão, eu queria deixar 2 textos com vocês que eu gosto muito. Eles estão em Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em 1 Pedro 5, 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
se a sua vida está calma ou se a sua vida está agitada. Venha para o melhor lugar. Venha para o mestre da sua vida, que é Cristo Jesus. Foi Ele que te criou. E Ele sabe tudo o que sonda o seu coração. Neste momento vai ser cantada uma música. E durante o momento que é cantada a música, você tem a oportunidade de trazer até o altar de Deus as suas petições, os seus agradecimentos. Venha falar com Ele. ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés de minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra e os erguerei ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Reverentemente nos colocar de joelhos para falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai querido e amado dos céus, quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado porque o Senhor nos concedeu mais uma vez estar contigo. Obrigado porque o teu Santo Espírito nos trouxe à tua casa de oração. Neste momento muito especial, Pai, eu quero te colocar todos os pedidos que foram trazidos perante ti. E também, Senhor, aqueles pedidos que estão nos nossos corações. Que o Senhor atenda, Senhor, conforme a tua vontade. Que o Senhor nos carregue no colo, Pai, como o Senhor prometeu que estaria conosco. Muito obrigado por tudo. Prepara agora que o teu Santo Espírito nos prepare para receber a tua palavra, que seja cantada ou falada. Muito obrigado por tudo. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Chamado por Jesus.
nossos irmãos de fé perante reis cruéis, obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por meu Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. O hino de hoje fala de entrega.
fala de chamado. O simples fato de você estar aqui nessa noite é uma prova incontestável disso. Você recebeu um chamado dele. Em algum momento nas encruzilhadas porque a gente passa na vida, nós percebemos que uma voz suave nos falou. Se você pudesse se dirigir como eu a muitos daqueles que viveram no passado, esses que experimentaram a fé e por ela morreram, é bem provável que se eles pudessem escolher um tempo na história em que viver, é possível que eles escolhessem esse tempo. O tempo daqueles que afinal o verão, sem experimentarem o sono da morte. Esse é um tempo de desafio para nós. Eu quero começar falando com vocês essa noite, contando uma pequena história. A história de um garoto. Não sei se você já ouviu, é possível que sim, eu nem sei, nem creio que essa seja uma história de fato, é possível que ela seja apenas um conto. Mas ela se presta de forma tão extraordinária a mensagem que eu quero dividir com vocês, que eu vou compartilhar essa história. Eu a ouvi certa vez do pastor Braga, que eu imagino ser conhecido de vocês aqui. É a história de um garoto de 9 anos de idade. Esse menino nunca tinha viajado para conhecer a praia. Possivelmente ele fosse mineiro. Nós não temos praia, mas a gente se esforça para conhecer. E esse menino não conhecia, e a família dele não tinha tantas posses que permitisse a ele viajar. Mas ele insistiu tanto com os pais, ele vira o mar apenas pela televisão, fotografias. E ardia no coração daquela criança o desejo de chegar um dia a uma praia e contemplar a vastidão do oceano. Os pais fizeram planos, guardaram recursos, e chegou o grande dia. E eles entraram no carro da família, e para lá eles se dirigiam. E você que é pai, você que é filho, todos nós aqui somos pai ou filhos. E já foi uma criança nessa idade, você sabe como as crianças são insistentes. Papai, quanto falta? Estamos chegando. Mas as crianças não têm noção de distância como os adultos. E o pai dizia que o filho tivesse calma, que já chegava. E depois de caminharem algum tempo, eles finalmente chegaram à praia. Antes de irem para o lugar onde ficariam hospedados, a ansiedade do menino era tão grande que o pai fez questão de parar o carro. Abriu a porta e disse: está aí, filho. Está aí o sonho que você sempre acalentou no coração, conhecer o mar. E abriu a porta do carro e aquele garoto saiu correndo de um lado para outro na praia. E havia uns pescadores à distância. E o garotinho chegou para aquele moço, para um dos pescadores, homem calejado, um marujo experiente. E ele disse: moço, eu agora conheço o mar. O homem se virou para ele e disse: filho, eu também conheço o mar. É claro que havia uma diferença de perspectiva entre esses dois conhecimentos. Nós estamos vivendo em tempos extraordinários da fé. E Deus tem chamado homens, mulheres, jovens, crianças, para constituírem uma nação santa. Homens e mulheres, jovens e crianças, que tenham conhecimento de Deus por experiência. Crentes de águas profundas, não de águas rasas. Há muitos cristãos que no mergulho das questões da fé se sufocam na superfície, não toleram as coisas de Deus por muito tempo, e nem em profundidades maiores. Mas nós precisamos desenvolver uma experiência de marujos. Conhecimento de Deus. Eu quero convidar vocês para dividir com vocês a história de um homem. Um desses marujos que teve que aprender o que é o mar. Teve que aprender o que é de fato o conhecimento de Deus. Nosso texto de hoje está no livro do Gênesis, capítulo 22. Eu quero compartilhar com vocês
a história de uma família, Abraão. E é claro que eu vou falar para aqueles de mais idade, mas eu quero também falar muito para os jovens que estão entre nós nessa noite. O texto é Gênesis 22, a partir do primeiro verso. Hoje nós vamos ler um pouco mais. Se vocês puderem me ajudar colocando o relógio ali no fundo, eu prometo que não vou transgredir nenhum momento em relação ao horário em que nós precisamos terminar hoje. Eu não gosto de fazer isso. O texto começa dizendo assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Não serve qualquer montanha, é uma montanha específica. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. Fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu de longe o lugar. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, porque eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, retornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele respondeu: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos. Abraão é um homem extraordinário. Não foi sempre assim. Mas Abraão é um homem que, agindo de forma correta ou errada, ele é um homem que está sempre disponível. Ele é um homem comprometido. Tanto que quando Deus o chama, a resposta direta de Abraão é: eis-me aqui. É claro, quando Deus nos chama, quando Deus chama a você e a mim, nada menos do que uma resposta como a resposta de Abraão pode ser esperada. Afinal de contas, ele é o todo-poderoso Criador de todas as coisas. Quando ele te chama e chama a mim, a nossa resposta não poderia ser outra. Eis-me aqui, Senhor. Abraão responde assim: Senhor, eis-me aqui. Mas, algum tempo depois, o texto vai dizer que quem chama Abraão não é Deus. Quem chama Abraão agora é seu filho. E a resposta de Abraão é a mesma. Ele responde: Eis-me aqui, meu filho. Eu começo perguntando nessa noite aos líderes dessa igreja, aos pais e mães que estão aqui: quando o seu filho pergunta por você, quando um jovem dessa igreja pergunta por você, onde é que você está? Abraão não responde positivamente só nesses casos. Abraão é um homem disponível, não se esqueça disso. É um homem comprometido com os seus deveres e com as suas responsabilidades. Ele foi chamado numa outra circunstância. Aquele menino não era dele. Ló era apenas um sobrinho, mas o seu irmão morrera. E Ló precisava de um pai. E Abraão está de novo respondendo: eis-me aqui. É sangue do meu sangue. Há uma outra circunstância em que 4 reis lutam contra 5. E Abraão fica sabendo que o seu sobrinho fora levado cativo com outros das cidades de Sodoma e Gomorra.
E ele se apresenta outra vez dizendo: eis-me aqui. Esse homem, portanto, é um homem que está pronto. Eu disse que na vida dele as coisas não foram sempre assim, e de fato não foram. Ele vem de uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Era uma cidade próxima de Babilônia. E se você se lembra, os caldeus mais tarde chegariam ao trono de Babilônia. Os caldeus é que estão ali ditando as regras. O povo da terra de Abraão. Uma terra onde se celebrava o sincretismo religioso. Onde a lua e o sol eram adorados. Mas no momento em que Deus o chama para deixar aquele lugar, Abraão sai dali. E veja, ele deixa para trás laços. Ele deixa para trás família. Ele deixa para trás a comodidade e o conforto. E sai na direção do desconhecido. Ele está pronto. Por 2 vezes ele apresenta a mulher contando apenas a metade da história. Ela também era sua irmã, é verdade. Mas eu imagino que a maioria dos homens que estamos aqui não estaríamos dispostos a cometer esse ato absurdo que Abraão cometeu. Oferecer a nossa esposa a outro por medo de perder a própria vida. Abraão sofreu reveses e certamente se entristeceu pela sua fraqueza. Mas quando nós o encontramos a essa altura da vida, ele já é um homem que conhecia por experiência o mar. Ele tinha um conhecimento mais profundo de Deus. Ele está com mais ou menos 120 anos. O seu chamado acontecer aos 75. 45 anos andando por caminhos que a princípio ele não sabia quais seriam. Aguardando o cumprimento da promessa, onde você botar a planta do seu pé, essa terra será sua. Se você estudar bem a história de Abraão, você vai perceber que ele foi chamado aos 75, vai morrer aos 175, 100 anos caminhando, e ele nunca recebeu de Deus um palmo de terra. Ele recebeu o filho que lhe fora prometido. Na tentativa de ajudar os planos de Deus, ele trouxe grande sofrimento ao seu próprio coração, tendo que mandar Ismael embora. Mas Deus então o confronta com esse pedido: eu quero o seu filho. E é o seguinte: eu quero que você pegue o moço e vá à terra de Moriá. E eu quero que você sacrifique o menino em cima de uma montanha. E a montanha que eu te mostrar é essa, não sacrifique em outra montanha. Eu fico me perguntando por que é que nós temos sempre a tendência e guardamos no coração o ímpeto de desafiar a Deus quando Ele nos ordena determinadas coisas. Querido, nós nem sempre compreenderemos. É possível que a maior parte das vezes nós não entendamos qual é o objetivo de Deus. É possível que os ensinamentos da palavra e os irmãos que caminham conosco tentem nos dizer que esse sentimento de obediência é um desatino da nossa mente. Porque o que Deus está pedindo a Abraão é absurdo. Imagine as vozes que esse homem escutou. Demônios dizendo: Abraão, não pode ser assim. Você sabe
Deus não pede aquilo que o mandamento proíbe. Não matarás. Como é que Deus está exigindo um sacrifício que implica a quebra da lei? Mas por outro lado, Abraão é um homem que consegue discernir a voz de Deus no meio dos gritos desse mundo. Nós ouvimos muitos gritos, há muitas vozes que nos falam, mas Abraão é um homem que havia aprendido a discernir a voz de Deus. Ele teme contar para a esposa, porque aquele garoto de 20 anos era a esperança dos pais. Na velhice, Ismael havia partido, toda a fortuna construída, todos os anos vividos, todas as promessas de Deus, todos os sonhos acalentados, e Deus não explica para ele nenhum detalhe. Deus diz: toma o menino, leva e sacrifica. Ellen White diz que nessa caminhada de 3 dias, ele carregava um peso tão grande que ele mal falava com aqueles que estavam com ele. Depois de 3 dias de caminhada, ele chega ao lugar. E quando ele chega no lugar, então ele faz uma coisa que nós também não entendemos. Ele chega no pé da montanha. Deus diz: a montanha é aquela. Ele tinha levado jumento e tinha levado servos. E aí, de repente, ele tem 3 elementos com os quais ele precisa subir a montanha. Ele tem lenha, ele tem faca e ele tem fogo. Ao invés de pedir aos servos ou ao jumento para levarem o peso para a montanha, o que ele faz? Ele pega o menino, pega a lenha que pesa e coloca no ombro do rapaz. É claro, ali estava um menino de 20 anos, no vigor da sua força, da sua varonilidade. Ele pega lenha que pesa e põe no ombro do rapaz. Aqui nós temos um ensinamento extraordinário. Há determinadas atividades em casa, há determinadas atividades na igreja, que quem tem que levar são os jovens. Eles têm força para isso. Mas há outras coisas que não devem estar na mão dos jovens. Entre lenha, faca e fogo, o que é que representa perigo? A lenha é peso, demanda energia, é apenas o combustível. Mas faca e fogo, isso pode matar, isso é perigoso. Então, aqueles de mais idade, aqueles que têm mais experiência, são marujos há mais tempo. A responsabilidade tem que estar na sua mão, pai. Há determinadas coisas que não é o seu filho que deve decidir se ele vai ver ou se ele não vai ver. Se ele deve frequentar ou se ele não deve frequentar. Há muitas crianças se perdendo dentro das nossas casas, com aquilo que vem, com os sites em que navegam. Há muitas crianças sendo educados pelas atrizes e astros desse mundo, que são porta-vozes de um outro líder, de alguém que tentou ocupar a posição de Deus no trono. Ele não pode educar as nossas crianças. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós permitimos que as nossas crianças escolham, os nossos jovens. Aquilo que representa perigo, isso tem que estar nas mãos de quem tem experiência. Mas você não vai fazer a obra sozinho. Há coisas que demandam energia.
e os jovens têm que levar lenha. E eu fico me perguntando, Abraão, mas o menino está vivendo as últimas horas da vida, você não vai poupar esse rapaz? Por que é que você não utiliza um dos seus servos? Por que é que você não utiliza o jumento? Por que é que o menino é que vai ter que subir carregando essas coisas? Abraão não estava criando uma criança qualquer. Ele estava criando alguém que ele desejava se tornaria mais tarde um homem. Ele estava criando um homem. Pais, mães, líderes, quando nós criamos as nossas crianças, nós estamos criando homens. Homens que sejam pessoas de bem. Homens que possam representar de forma digna o nome de Deus no mundo que está em trevas. Eles começam a subir a montanha. À medida que sobem a montanha, o rapaz se vira para o pai e faz uma das perguntas que deve ter cortado o coração de Abraão. Ele diz: pai, a lenha está aqui, a faca e o fogo estão com você, mas onde é que está o cordeiro? A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como é que aquele garoto sabe que está faltando o cordeiro? Querido, aquele menino havia sido criado na prática da fé. Religião para ele não era brincadeira, ele havia sido educado desde criança. Aquele garoto sabe o que está faltando no culto. O que é que está faltando no culto? Na sua casa? Ou está faltando é o culto? O que é que está faltando no culto na igreja? Os seus filhos podem dizer o que está faltando? Eventualmente nos falta compostura dentro da fé, como representantes de Cristo nesse mundo, chamados para iluminar. Às vezes dentro das nossas casas há diferenças entre pais e mães. E as crianças crescem tendo que vir à igreja no sábado, apesar disso. Eu não estou dizendo que nós sejamos santos, nenhum de nós. Lutamos certamente com as nossas fraquezas e com os nossos fracassos. Mas Ele pode nos transformar. Ele pode nos fazer cidadãos do seu reino, se unindo às nossas famílias, se orando com as nossas famílias, como sacerdotes, sacerdotisas, como príncipes, as crianças. Eles forem educados em relação ao caráter da fé. Eles subiram a montanha. E quando eles chegam no alto da montanha, Abraão continua esperando o milagre. Mas o milagre não vem. Ele amarra Isaac. Conta para Isaac qual é o plano. Ele diz: filho, dessa vez o Senhor quer que você seja o cordeiro. Aquele garoto podia ter corrido de lá. Mas desde muito jovem, aquele menino aprendera que sacrificar ao Senhor não é obrigação. Sacrificar ao Senhor é privilégio. Quando nós trazemos parte daquilo que recebemos de Deus, isso é privilégio, querido. Quando nós separamos as horas do sábado e mergulhamos nesse encontro insubstituível, isso é privilégio.
Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O sábado de toda a criação é o único tempo no qual nós podemos retroceder ao Éden. O sábado é santo. Lembre-se disso. Se você vai à Idade Média e vai compreender a santidade dos monastérios que eram construídos, erigidos então, quando os padres, os frades vinham àqueles lugares, eles se mutilavam. Sabe por quê? Porque cada uma daquelas obras, daquelas construções eram dedicadas a Deus como lugares santos. E quando eles se dirigiam a esses lugares e se percebiam indignos pela sua falta de santidade, então eles atentavam contra si mesmos, porque eles não eram dignos, santos o suficientes para estarem num lugar santo. O sábado nos traz essa ideia, o conceito do sagrado, o conceito do sacral. O tempo difere do espaço. Aos lugares físicos nós vamos, mas o sábado vem a nós em cada ciclo semanal, para que nessas horas nós possamos ter um encontro insubstituível com Ele. Portanto, aquilo que nós ofertamos a Deus é privilégio. O tempo que você gasta dividindo a palavra, celebrando a fé, sendo gentil e cortês, vivendo o evangelho prático. Isso é privilégio, isso não é obrigação. Aquele garoto compreendera isso desde muito cedo. Então, quando o pai diz a ele: filho, o sacrifício hoje é você, eu imagino que Isaac deve ter glorificado a Deus. Ele disse: Senhor, eu sirvo, se o Senhor me deseja, toma a minha vida. Imagine o que isso diz a você e a mim. Se Ele nos convidou para sermos parte daqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus Cristo, aqueles que serão distinguidos no meio dessa geração incrédula e má. Imagine como é que nós deveríamos nos entregar como sacrifício para esse Deus. Então, Abraão pega o menino e amarra. Toma o cutelo. E quando ele ergue o cutelo, Deus sabe que no coração de Abraão não haverá retorno. Abraão já havia tomado uma decisão sincera de sacrificar o filho. Ele ergue o braço e quando ele está a ponto de descer o cutelo, o anjo diz: Abraão, para. Eu bem sei que você seria capaz de entregar o seu filho. 45 anos de jornada com Deus, aprendendo com os seus erros a ser cada dia diferente do que ele havia sido no dia anterior. Nós não estaremos prontos nunca, queridos, nem Abraão estava. Pense nessa imagem. Nós estamos subindo uma escada em direção aos céus. Nenhum ser humano alcançará o último degrau enquanto nós tivermos a semente do pecado no coração. Às vezes caímos e descemos muitos degraus e subimos de novo. Isto é a vida cristã. Eu quero falar um pouco disso amanhã. Não olhe no espelho. Esse é o nosso tema de amanhã. Abraão havia experimentado isso. Caía e às vezes ficava de pé. Mas nesse momento ele estava decidido. Ele ouve o brado. E além do brado há uma informação. Olha para trás. Tem aí um cordeiro que está preso atrás de você.
Naquele dia, o cordeiro não servia se fosse um daqueles do rebanho de Abraão. Naquele dia, o cordeiro pertencia ao rebanho do céu. O cordeiro de Abraão não podia resolver o sacrifício naquele dia, nem naquele lugar. E eu quero mostrar para você, não se esqueça dessa imagem nunca. Isaac e Abraão estão subindo a montanha. Isaac naquele dia tem um feixe de lenha nas costas. E ele sobe até o ponto mais alto. Ele é apenas um tipo. Anos depois, séculos depois, um outro filho subiria uma outra montanha. Agora, aquele outro filho não carregaria um feixe de lenha, mas ele carregaria sobre seus ombros o lenho, a cruz. Ele era parte do rebanho de Deus. Às vezes nós ficamos nos perguntando por que é que Deus faz questão, tanta questão, de que as suas ordens sejam obedecidas de forma tão estrita. E Deus interfere em tudo. Não sei se você já percebeu isso. O que Deus pede de nós não é pouco. Quando Deus convidou você e a mim para fazermos parte do seu povo, Ele está nos pedindo tudo o que nós temos, tudo o que nós somos. Não nos sobra nada. Ele chega a dizer aos seus discípulos: aquele que achar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, esse é que vai achá-la. Então ele começa a interferir desde o momento que nós chegamos para a fé. Ele coloca a mão no nosso bolso, leva uma parte do nosso dinheiro. Ele coloca a mão no nosso tempo. Ele interfere nas coisas que nós ouvimos. Ele interfere nas coisas que nós comemos. Ele interfere nas roupas que nós vestimos. Ele interfere em tudo. E de fato, é preciso que seja assim. Sabe por que tem que ser assim, meu querido? É porque nós fomos chamados para pertencermos ao reino de Deus. Nós não somos desse mundo. Os valores desse mundo, as diversões desse mundo, elas não podem estar no nosso coração. A nossa glória não está aqui. Mas às vezes nós encontramos no seio da fé pessoas que simplesmente se habituaram a caminhar com os crentes. Há muitos de nós, eu digo a você que não é fácil abrirmos mão da nossa vontade, da nossa soberania em relação à nossa própria vida, para que Ele nos dirija em todas as coisas. Há prazeres que alegram o nosso coração. Certa vez eu ouvi o professor Siqueberto Marx sugerindo o que seria uma partida de vôlei jogada entre anjos. Como você acha que seria? Como terminaria o primeiro ponto? Para que lado? Haveria conclusão de um primeiro ponto, na sua opinião? Eles devolveriam a bola sempre na melhor condição possível para que o outro pudesse rebatê-la. Não haveria jogo.
Mas às vezes na nossa vida, o que nos emociona é acompanhar os ringues de vale tudo, enquanto o sangue é derramado, enquanto um consegue subjugar o outro. Nós precisamos repensar a nossa entrega ao Deus do céu. Nós precisamos entender que nos propósitos de Deus, precisamos entender que a mente de Deus, os pensamentos de Deus, são mais altos do que os nossos pensamentos. E nós precisamos entender que aquilo que Ele nos oferece em troca é maior, é mais significativo, é mais perene do que tudo que nós possamos obter nesse mundo. Nada pode se comparar àquilo que Ele nos traz. O apóstolo Paulo chega a dizer que aquilo que ele tem preparado para os seus filhos, quem são seus filhos? Aqueles que se submetem. E a nossa submissão não é prestada a um tirano. A nossa submissão a Deus, ela deve decorrer de mentes completamente livres, que optam por obedecer a Ele. Porque nós reconhecemos que nos seus propósitos e que nas suas instruções há amor. Há muros de proteção que são construídos ao nosso redor. Entende o que é isso? Quando Ele nos diz, não adulterarás, isso não é uma proibição. Isso é um muro que se levanta nos protegendo da ruína, do desastre, da amargura, do sofrimento. De lares destruídos, de filhos jogados ao mundo. Quando Ele diz que nós não devemos roubar ou matar, são muros de proteção que se levantam. Quando Ele diz a vocês, jovens, que determinados lugares não devem ser frequentados, que determinadas pessoas não devem ser a companhia ideal de vocês. Ele não está dizendo isso porque Ele quer ser um intruso na sua vida. Um pai que ama não dá uma faca para o seu garotinho de 3 anos de idade. O que Deus quer é que nós andemos por ruas floridas. Paulo disse isso que eu falei há pouco. Não subiu, olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Ellen White foi uma outra pessoa. Paulo subiu ao 7º céu e quando ele desce de lá, ele não consegue descrever o que ele viu em palavras humanas. Se você vai a Ellen White, que é outra pessoa que subiu lá e depois desceu, você se lembra o que ela escreveu quando voltou? Ela diz assim, eu deponho a minha pena, eu não posso escrever. As coisas que eu vi lá não podem ser escritas em palavras humanas. Eu não entendo como é que tem gente que troca a brevidade da vida, que vive aqui 80, 100 anos no máximo, de infelicidade, insegurança, necessidades, sofrimentos, tristezas, por aquilo que Deus quer nos oferecer. Vida eterna, perene, abundante. É como se nós nos contentássemos. Já viram aqueles copinhos pequenos de café? É como se nós nos contentássemos com aquele copinho. E há o oceano inteiro à nossa disposição. Aquele garoto que sobe a montanha com Abraão e lá em cima resolve que é um privilégio ser sacrificado. Eu não consigo imaginá-lo subindo a montanha com fones no ouvido, ouvindo rock pesado, todo tatuado, com um piercing colado, pregado em diversas partes do corpo.
Esse não pode ser o filho de Abraão. Deus tem propósito quando Ele determina que nós vivamos de uma maneira ou de outra. Ainda que você e eu não compreendamos, é preferível obedecer. Lembre-se disso. Ele é o ser que mais ama a cada um de nós no universo. Muito mais do que os nossos pais ou mães. Ele diz que nós, eventualmente, podemos até dar aquilo que os nossos filhos não nos pedem. Mas Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu quero convidar a Aline. Ela tem um hino que eu pedi que ela compartilhasse com vocês. O que é melhor? O que é melhor para nós? Satisfaz bem melhor quando eu consigo te sentir, bem melhor quando eu decido te ouvir, bem melhor quando ofereço meu temor e recebo teu carinho, teu abraço e teu calor. Aqui reconhecendo que não sou ninguém, na certeza que senti a vida não convém. Bem melhor estar humildemente em oração, entendendo que senti a vida é em vão. Bem melhor estar chorando e entregando me rendendo ao poder que vem da tua mão. Eu aceito ver o mundo contra mim, pra poder viver contigo até o fim. Quando eu demonstro a minha fé, bem melhor quando eu resisto e fico em pé, bem melhor é olhar pra frente e lutar, sempre crer que tudo um dia vai passar. Bem melhor quando eu te escolho, meu Jesus, pra honrar a tua história lá na cruz. Bem melhor é ser sincero e encarar que é somente tu que podes me cuidar e me salvar. Bem melhor estar aqui reconhecendo que não sou ninguém, na certeza que senti a vida não convém. Bem melhor estar humildemente em oração, entendendo que senti a vida é em vão. Bem melhor estar chorando e entregando o coração, me rendendo ao poder que vem da
tua mão. Eu aceito ver o mundo contra mim, pra poder viver com Cristo até o fim. Uma nação santa se estabelece em obediência. Não se esqueça disso. Uma nação santa se estabelece em obediência. Sabe por que é? Eu quero concluir lendo com vocês 2 versos da Bíblia. Por que é que Deus fazia questão do lugar e da montanha? Avance na sua Bíblia lá para o 2º livro das Crônicas, no capítulo 3. Versos 1 e 2. O texto diz assim: E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá. A casa de Deus seria construída anos depois, naquela montanha. Abraão não compreendeu nada. Ele não sabia qual era o propósito. Mas Deus tinha um motivo muito claro. Aquele lugar era representativo. Milhões de cordeiros seriam sacrificados ali, apontando para o Cordeiro de Deus. E algum tempo depois, enquanto dentro do templo, um cordeiro fugia das mãos do sacerdote e o véu se rasgava, numa montanha do lado ali, o Filho de Deus dava a vida para o resgate de todos nós. Quando Deus pede, existe propósito, ainda que você e eu não possamos compreender. Pense nisso. Minha oração nessa noite é que Deus continue abençoando você. Chegou-nos aqui um pedido para nós orarmos pelo Joel Portes. Ele teve um AVC. Nós, de fato, não conseguimos compreender nada. Mas precisamos estar resignados à vontade de Deus. Diga, querida. Sim. Há também um pedido de oração pelo João Horta. Ele é amigo do esposo da nossa irmã, que não é adventista. Mas as pessoas sabem que Deus se manifesta nessa igreja. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos voltar, queridos, a ser esse povo. Nós precisamos nos lembrar de que em obediência Deus pode cuidar de nós. E já que houve esses 2 pedidos antes da oração final, eu só quero lembrar a você, rapidamente, a história de uma mulher chamada Dorcas. Em 2 palavras apenas. Chegou o dia que essa mulher morreu. Mas essa mulher havia se tornado, no meio da sociedade onde ela vivia, alguém tão extraordinariamente importante e prestativa, que as pessoas do lugar, crentes e não crentes, eles disseram: nós não podemos viver sem a presença dessa mulher entre nós. Nós precisamos dela. E aí mandaram chamar Pedro. E chegaram para Pedro e diziam assim: Pedro, nós não podemos viver sem ela. Ela coloca um unguento nas nossas feridas. Essa mulher nos oferece pão quando nós estamos com fome. Ela dessedenta a nossa sede e nos oferece água. Quando nós sentimos frio, ela prepara roupa e nos agasalha. Nós não podemos viver sem a presença dessa mulher entre nós.
Aí Pedro se ajoelha e diz: Senhor, eu não posso fazer nada, mas essa mulher é uma representante sua aqui. E a mulher é ressuscitada. O que é que nós somos entre as pessoas que conhecem ou não conhecem a Deus? Há um autor americano que escreveu um livro sobre um diálogo hipotético entre Jesus Cristo e Gabriel. O anjo perguntava assim para Jesus: Senhor, e se eles falharem? A igreja, os homens e mulheres que foram chamados e representados por anjos voando pelo meio do céu. E se eles falharem? Qual é o plano B? Resposta de Cristo: não existe plano B. O que isso significa? É que há pessoas do seu convívio, da sua casa, da sua influência, para as quais você é a única alternativa de Deus, para que o Evangelho possa alcançar essas pessoas. Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, é melhor realmente permanecermos aos seus pés. Ainda que muros desmoronem, ainda que esse planeta escuro e conflituoso nos ofereça quimera, nos ofereça possibilidades que se esvaem entre as mãos. Nós não queremos terminar com cinzas nas mãos e nos lábios. Nós queremos terminar com coroas de glória. Nada podemos fazer, mas aceita as nossas vidas quebradas, em pedaços, e reconstrói, Senhor. Porque nós confiamos a nossa vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos a presença de todos e amanhã, no mesmo horário, às 19h30, nós esperamos todo mundo.